Glória a Deus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Uma boa noite a todos. Que Deus possa continuar nos abençoando, falando aos nossos corações. Convido a igreja desde já a estar abrindo comigo o Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo 14, versículo 6. Mais uma vez, é uma dádiva nós podemos estar na casa do Senhor, poder adorar, glorificar o Teu santo nome. Só Ele é digno de toda honra, glória, louvor, exaltação. Se não fosse por Ele, nós não estaríamos sobre nossos pés. Como o pastor falou, né? O problema que nós estamos enfrentando, mas temos que dar glória a Ele pela nossa saúde, por podermos estar aqui, louvar, glorificar o Teu santo nome. Que nós possamos agora, nesse momento, esquecer de todas as coisas lá de fora, esquecer todos os problemas, todas as dificuldades, e que nós venhamos abrir o nosso coração para ouvir a voz de Deus. Apocalipse vai nos dizer: eis que estou à porta e bato. Ele bate, vamos abrir para que Ele possa entrar e para que nós possamos estar fazendo parte com Ele, para que nós possamos ouvir Sua voz. João 14, versículo 6. Convido os irmãos a se colocar sobre os pés, vamos estar lendo a palavra do Senhor. Todos encontraram? João 14, 6. Jesus lhe respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai a não ser por mim. Se de fato me conhecesseis, também conhecereis meu Pai. E desde agora o conhecereis e tendes visto. Então Filipe disse: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Jesus lhe respondeu: Filipe, há tanto tempo estou convosco e ainda não me conhecesses? Quem vê a mim, vê o Pai. Como pode dizer: mostra-nos o Pai? Tu não credes que estou no Pai e que Ele está em mim? As palavras que vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim é quem faz as suas obras. Crede em mim, eu estou no Pai, Ele está em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. Em verdade vos digo, aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço e as fará maiores, pois estou indo para o Pai, e eu farei tudo o que pedirdes em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. Amém? Podem se assentar, em nome de Jesus. Irmãos, mais uma vez chamo a atenção da igreja para nós podermos estar nesse momento nos concentrando apenas em ouvir aquilo que o Senhor tem para os nossos corações. Como já foi dito nesta noite, nós estamos em um culto de primícias. Então, eu queria trazer uma mensagem de primícia, mais espiritual para o nosso coração. Primícia, o que significa primícia? Primícia é a primeira parte de algo. Deus requer primícias de nossa vida. Nós trazemos no culto de primícia de alimentos para que possamos ajudar outras pessoas a formar a cesta básica. Nós devolvemos a primícia do nosso salário ao Senhor, que é o dízimo que nós devolvemos, a 10ª parte ao Senhor. Então Deus, Ele requer primícias da nossa vida. Quando nós priorizamos essas primícias na nossa vida, eu particularmente, assim como deve ser feito, a primeira coisa que nós devemos fazer do nosso salário é tirar o dízimo ao Senhor. A primeira parte, não o que sobra. Então quando nós pegamos essa primícia e priorizamos ela na nossa vida para estar ofertando ao Senhor, assim como a irmã Magna louvou nesta noite, isso torna prioridade em nossa vida. Prioridade em nossa vida é uma primazia que nós temos. Irmãos, a vida é feita de prioridades. Nós temos que ter prioridades em todas as áreas da nossa vida, não é assim? Nós, quando crianças, nós não temos a nossa prioridade de crescer, de estudar, de ir para uma faculdade, de procurar uma profissão para nós. Nós temos prioridade em todas as áreas da nossa vida. E quando nós temos prioridade, isso passa a ser algo ao qual o nosso coração almeja o tempo inteiro. E uma das prioridades que nós temos que ter é de ofertar como primícia o nosso coração a Deus.
Algo que Deus requer de nós mais do que qualquer coisa nessa terra é a primícia do nosso coração. É nós acordar e já pensar em ofertar o nosso coração a Deus. É nós acordar e já agradecer a Deus, Ele sendo primazia na nossa vida, a nossa prioridade. O tempo todo o que eu quero é ofertar o meu melhor para Deus. Eu quero acordar de manhã e já agradecer a Deus pela minha vida, por mais um dia poder estar sobre os meus pés, de mais um dia poder ter o seu fôlego de vida sobre minha vida. Então nós temos que ter como prioridade ofertar o nosso coração, a nossa alma, a nossa vida toda para Deus. Deus tem que ser primazia na nossa vida, Ele tem que ser nossa prioridade o tempo todo. Muitas das vezes nós temos como prioridade muitas outras coisas a não ser as coisas de Deus. Nós temos prioridades, coisas do mundo, nós temos prioridade, as distrações, a tecnologia, nós colocamos diversas coisas na frente de Deus, nós deixamos de estar buscando a Deus por causa das coisas do mundo. Muitas das vezes nós colocamos até nossos próprios familiares na frente de Deus. Irmãos, nós temos que entender uma coisa: idolatria não é só adorar santos. Idolatria é colocar qualquer coisa na frente de Deus na nossa vida. Qualquer coisa que tira a prioridade que é Deus na nossa vida, que deixa Deus em segundo plano, é uma idolatria. Muitos idolatram carro, muitos idolatram dinheiro e assim vai por várias coisas. Mas a nossa prioridade deve ser buscar em primeiro lugar o reino de Deus, primazia. A nossa primazia deve ser buscar o reino de Deus e as demais coisas nos serão acrescentadas. E muitas das vezes nós buscamos diversas coisas e nós não recebemos, como o Tiago diz, que muitas das vezes nós pedimos e não recebemos porque pedimos mal. Não porque Deus não quer nos atender, porque nós pedimos apenas para que possa satisfazer os nossos desejos, para que possa satisfazer o nosso ego, mas como nós buscamos como prioridade aquilo que agrada a Deus, é o que Jesus diz: qualquer coisa que pedir eu farei. Sendo da vontade de Deus, qualquer coisa que pedir eu farei. Então, o que eu quero trazer como primazia para nós nesta noite é nós estarmos buscando a presença de Deus na nossa vida. Nós estamos buscando a presença do Espírito Santo. Que Deus possa ser primazia em nosso meio, que Deus possa ser primazia em nossa vida, que nós sejamos assim como Moisés. Se Deus não for conosco, nós também não vamos. Por ter paixão, ter amor pela presença de Deus. Que em nome do Senhor Jesus Cristo, isso possa entrar no nosso coração nesta noite. E se porventura alguém tem priorizado qualquer coisa que não seja a Deus, que nesta noite possa abrir o seu coração e em nome do Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo possa estar testificando que a nossa prioridade deve ser Deus. Amém, igreja? E o que eu quero falar como prioridade nesta noite vai muito além do que o que muitas das vezes nós temos aprendido. Irmãos, nós temos como prioridade para nos achegar até Deus alguns meios. Oração. Nós temos que orar para nos achegar até a Deus. Nós temos que conversar com Deus, buscar a face de Deus. Nós temos o Espírito Santo que está no nosso coração, que é o próprio Deus, que é o próprio Filho, né? É o próprio Pai, o próprio Filho, fazendo morada em nosso coração, a qual Ele mesmo intercede por nós. Deus entregou meios a nós para que nós possamos nos achegar até a Ele. E um dos meios é a palavra de Deus. Um dos meios é a Bíblia Sagrada, ao qual nós temos a dádiva, o privilégio de poder ter em nossas mãos. Por que eu falo privilégio, irmãos? O pastor vem até dizendo com mais frequência na igreja, não sei se os irmãos têm observado, de vários países que não estão podendo ter o privilégio de ter a Bíblia Sagrada. Vários países que não estão podendo ter o privilégio de cultuar a Deus. Nós temos esse privilégio de ter a palavra de Deus nas nossas mãos. Nós temos o privilégio de sair das nossas casas e poder estar cultuando a Deus. Então, nós temos que ser gratos e temos que aproveitar ao máximo, absorver aquilo que a gente pode da palavra do Senhor. A Bíblia Sagrada, ela vai ser para muita gente apenas um manual de vida. Ela vai ser um lugar onde a gente possa encontrar exemplos de fé, de busca. Ela vai ser para muita gente o caminho da salvação. Ela vai ser para muita gente aquilo que nos mostra o que nós devemos fazer. Isso é errado? Não. É isso tudo que eu acabei de dizer. É ela que nos mostra o caminho da salvação. É ela que vai nos mostrar vários exemplos da fé. A galeria mesmo da fé é um grande exemplo para a nossa vida. A Bíblia Sagrada, ela vai nos mostrar a prosperidade que Deus nos dá, a paz que Deus nos dá. Para muita gente ela vai ser até coisas enganosas. Ela vai ser uma fonte de lucro. Para muita da gente,
ela vai ser coisas que podem tirar ganhos para benefício próprio. As pessoas fazem da Bíblia de diversas necessidades. Infelizmente, muitos usam de forma errada, de forma a qual não agrada a Deus. Mas nós, como cristãos, nós temos ela para nos abençoar de várias formas. Como eu falei, ela nos mostra o caminho da salvação. Ela vai nos mostrar vários exemplos de fé. Mas ela é muito além do que isso, irmãos. Nós temos a palavra de Deus na nossa vida, nas nossas mãos, e ela vai muito além do que qualquer coisa que eu falei. A palavra de Deus, ela vai nos mostrar Deus. A palavra de Deus, ela vai nos mostrar a vontade de Deus. A Bíblia Sagrada, ela é nada mais, nada menos do que a biografia de Deus. O que é uma biografia? Biografia é algo, eu até copiei aqui, para ficar mais exato, é uma narração oral, é algo dito, escrito ou visual, que relata fatos de um personagem ou de uma pessoa. A Bíblia é uma biografia da pessoa de Jesus Cristo. A Bíblia é uma biografia de Deus. Nós sabemos que a Bíblia ela é cristocêntrica. De Gênesis a Apocalipse, ela vem nos apontar para Cristo. E o que Cristo fez? Cristo veio mostrar o Pai. Não foi isso que Filipe perguntou? Eu vou ler novamente. Jesus lhe respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém chega ao Pai a não ser por mim. Se de fato me conhecesses, também o conhecereis meu Pai, e desde agora o conhecereis e tendes visto. Então Filipe disse: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Jesus lhe respondeu: Filipe, há tanto tempo estou convosco, e ainda não me conhecesses? Quem vê a mim, vê o Pai. Como pode dizer, mostra-me o Pai? Então Jesus fala claramente: Filipe, quem vê a mim, vê o próprio Pai. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Só através de mim que todos podem chegar ao Pai. Eu vim a esse mundo para ser sacrificado por vós, mas eu vim para trazer o Pai até vós. Vós estávamos separados do Pai, a comunhão com o Pai estava perdida, mas eu vim para novamente trazer o Pai a vós, para que a comunhão possa ser convosco, para que vós pudesseis ter acesso ao Pai. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vai chegar a Ele a não ser por mim, Filipe. E Filipe vai falar uma coisa muito tremenda, irmãos. A gente vai ver que muitas pessoas querem tirar apenas proveito de Deus. Muitas das pessoas, às vezes, elas querem todas as bênçãos, mas não querem ter uma intimidade com o dono da bênção. Ela não quer se ofertar para Deus. Deus é o último lugar em suas vidas. Pelo contrário, não é primazia, é o último lugar nas suas vidas. E nós vamos ver Jesus aqui começar a palavra no capítulo 14 dizendo: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vos teria dito. O que Jesus está falando? Jesus está falando que na casa do Pai há muitas moradas para nós. Jesus está revelando um céu tremendo, que onde há moradas para cada um de nós. Jesus está revelando algo glorioso para os discípulos. E Filipe vira para Jesus e fala algo tremendo: mostra-nos o Pai, e isso me basta. Olha o que Filipe pede para Jesus. Filipe podia pedir qualquer coisa, mas ele quer apenas ver o Pai. É algo aqui que ele pede por falta de discernimento, por não ter o Espírito Santo nele ainda. Então ele pede que vesse o Pai, por mais que o Pai já tivesse sido manifestado em Jesus, mas ele quer conhecer o Pai. Então eu me lembro de Salomão. Salomão podia pedir qualquer coisa, mas ele pede sabedoria. O que nós temos buscado na nossa vida? Qual tem sido a prioridade para que nós buscamos diariamente? Será que nós estamos buscando Deus? Será que nós estamos buscando a sua presença? Será que nós estamos buscando conhecer o nosso Pai? Ou será que nós estamos buscando somente por coisas materiais, por coisas terrenas, por coisas passageiras? Nós, como cristãos, nós temos que ter prioridade Deus na nossa vida. Nós temos que ter prioridade a presença do seu Espírito Santo diariamente na nossa vida. Só assim nós seremos preenchidos. Porque o ser humano, eu já disse aqui outras vezes, o ser humano foi criado do pó da terra. O ser humano tem alma, tem corpo, tem espírito. Quando Deus cria o ser humano do pó da terra,
A terra cria o corpo, e o corpo tende por tudo que é da terra. O corpo tende a buscar pelas coisas materiais, o corpo tende a desejar as coisas daqui. Mas quando ele forma esse corpo da terra, ele também sopra nas suas narinas o fôlego de vida. Quando ele sopra o fôlego de vida, ele sopra algo de dentro de si em nós. Então nós somos seres espirituais, nós não somos apenas terreno. E esse lado espiritual da nossa vida, ele tem um espaço onde somente o Espírito Santo de Deus pode preencher. As drogas não preenchem, a bebida não preenche, prostituição, nada nessa vida vai preencher. Somente o Espírito Santo de Deus. Pode entrar um oceano na nossa vida que sempre vai faltar um espaço, sempre vai faltar paz, sempre vai faltar algo que eu quero, mas se entrar o Espírito Santo por completo na nossa vida, nós seremos saciados, porque ele é uma fonte de água viva, ele é uma fonte de água para jorrar para a eternidade. Quando nós nos saciamos da água desta fonte, não falta mais nada. Pode estar tendo tribulação, pode estar faltando dinheiro, pode estar faltando emprego, pode até faltar comida, mas a glória de Deus é real na nossa vida, porque a presença dele nos basta. Que nós venhamos ter como primazia em nossa vida diariamente o Espírito Santo de Deus. Amém, Jesus. Glória a Deus. Eu quero dar mais uma passada na palavra de Deus. Eu quero me lembrar de Gênesis, capítulo 1, versículo 26, quando Deus disse: façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. Quando Deus diz façamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança, irmão, é tremendo. Nós somos imagem e semelhança de Deus. A gente for olhar Gênesis capítulo 3, versículo 8, vai nos dizer que ao ouvirem a voz do Senhor que caminhava pelo jardim, Adão e Eva se escondeu da sua presença. O que eu aprendo com isso? Deus faz o homem, a sua imagem, a sua semelhança. Deus visita o homem. Deus podia ter feito o homem como qualquer outra coisa da criação, qualquer outra criatura da criação, como os animais, apenas por uma palavra, mas não. Deus colocou a mão na massa. E quando Deus visita o homem, a gente olha o que Deus quer com o homem, que é a comunhão. Deus quer conversar com o homem, Deus quer ter intimidade com o homem. Quando Deus faz o homem à sua imagem, à sua semelhança, é para que o homem pudesse sentir coisas que Deus sente. Irmãos, Deus costuma ser tão desprezado em nosso meio que as pessoas esquecem ou não sabem que Deus é uma pessoa. Por que Deus é uma pessoa? Porque Ele tem sentimento. Deus, Ele sente. Então quando nós magoamos a Deus, nós entristecemos seu coração, Ele fica triste. Deus, Ele quer que nós o buscamos. Deus, Ele quer que nós tenhamos intimidade com Ele. Deus, Ele quer que nós venhamos orar, que nós venhamos buscar a Tua presença, que nós venhamos buscar a Tua face. E quando Deus nos faz a sua imagem, a sua semelhança, os atributos de Deus também são compartilhados para nós. Atributos como o amor, que nós estudamos nesta manhã, como a bondade, atributos ao qual, como sentimento, que nós também possamos sentir. Tem atributos que são características de Deus que Ele não compartilha ao ser humano. A sua onisciência, a sua onipotência, a sua onipresença. Mas tem atributos que Deus compartilha. Para quê? Para que nós possamos compartilhar uma vida de intimidade com Ele. Para que nós possamos conversar com Ele. Para que nós possamos ter sentimento. Então Deus, Ele vem diariamente no jardim. Só que aquilo ali tudo é perdido pelo pecado, como eu falei. Então o homem se separa de Deus. Irmãos, quando o homem se separa de Deus, Deus, Ele já tem um plano, que é a salvação através de Jesus Cristo. E como eu já disse, através de Jesus Cristo nós somos restaurados. Nós temos a nossa comunhão restaurada com Deus. Só que por meio da palavra de Deus, nós vamos ver vários homens que são exemplo de comunhão com Deus. Vários homens que são um destaque de viver uma vida com Deus. E nós vamos ver a importância de estar buscando a face de Deus. Nós vamos ver Moisés em Gênesis capítulo 33, do versículo 18 ao 23, conversando com Deus. E Moisés pede para Deus nada mais, nada menos que Deus mostrasse a sua face a ele. Moisés pede para que Deus possa revelar a sua face a Moisés. E Deus, Ele fala que Moisés não poderia ver sua face, senão ele morreria. Mas Ele fala que depois que ele passasse, e depois que a glória dele passasse, Moisés poderia ver suas costas. Irmãos, um capítulo depois,
no capítulo 34, do versículo 29 ao 35, Moisés, a palavra de Deus vai nos relatar que ele subia ao monte para conversar com Deus, para trazer orientações de Deus para o povo. E toda vez que ele voltava do monte, o seu rosto resplandecia a glória de Deus. Toda vez que ele descia, as pessoas viam a glória de Deus na sua face. Era tão grande a glória de Deus que Moisés tinha que cobrir o rosto diante das pessoas. Mas isso foi resultado de uma busca. Isso foi resultado de Moisés querer ver a face de Deus. Isso foi resultado de Moisés buscar a Deus. Moisés não refletiu a glória de Deus apenas por refletir. Moisés tinha comunhão com Deus. Moisés buscava a face de Deus. E a gente vai ver outros exemplos. Um exemplo muito importante, que é o exemplo de Jó. Irmãos, todos aqui já ouviram falar de Jó. Jó era um homem íntegro perante a Deus. Jó era um homem temente a Deus. Jó foi provado, passou por várias situações. E no capítulo 42, versículo 5 e 6, diz assim: com os ouvidos eu tinha ouvido falar a teu respeito, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me desprezo e me arrependo no pó e na cinza. Olha que tremendo. Jó apenas tinha ouvido falar de Deus. Jó apenas tinha ouvido falar de Deus, mas quando os olhos dele vê a Deus, ele se arrepende. Quando os olhos dele vê a Deus, ele vai falar: eu me arrependo no pó e na cinza. Ele coloca a boca no pó. Irmãos, para que nós possamos nos arrepender dos nossos pecados verdadeiramente, nós precisamos ver a Deus. Para que nós possamos reconhecer que nós somos falhos, que nós precisamos dele, nós precisamos buscar a face dele. Jó era um homem íntegro, ele era um homem temente a Deus, mas ele só teve noção de todo o seu pecado quando ele vê a Deus. Nós precisamos buscar ver a Deus. Nós precisamos buscar a face de Deus. Como Filipe, nós temos que pedir diariamente que ele possa se revelar a nós, que a face dele possa se revelar a nós. Irmãos, eu nunca vi ninguém chegar para alguém, para um pastor, e pedir: pastor, mostra-me a Deus. É por isso que eu falo, é tremendo quando Filipe chega a Jesus e fala: mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Pastor Eduardo tem uns 10 anos já como pastor, né, pastor? Mais ou menos. Algum dia você já ouviu falar: mostra-me a Deus, eu quero ter mais intimidade com Deus, eu quero sentir a Deus, eu quero ser usado por Deus, eu quero que a presença de Deus seja real no meu coração, eu quero poder ser amigo de Deus, eu quero que Ele preencha o vazio no meu peito. Não, muitas das vezes nós procuramos apenas aquilo que vai preencher a nossa própria vontade, nosso próprio ego, nossos próprios desejos. Não que seja errado que a gente possa conseguir as coisas, mas a palavra de Deus fala que aquele que é justo, que aquele que teme a Deus, aquele que anda nos teus caminhos, Deus concede os desejos do seu coração antes mesmo que ele peça. Quando nós façamos a vontade de Deus, o desejo que há em nosso coração, se for da vontade dele, ele vai conceder antes mesmo que nós abrimos a boca. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a tua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Então, quando nós buscamos a Deus, não importa aquilo que nós necessitamos, Ele supre as nossas necessidades. As aves voam, as aves elas não plantam, mas ela colhe, ela tem o seu alimento. Os lírios, eles não fazem nada para que possam se vestir, Deus não deixa faltar nada. Irmãos, o que nós precisamos nos dias de hoje, o pastor acabou de dizer anteriormente, do jeito que o mundo dá, das coisas que está acontecendo, nós precisamos buscar a face de Deus. Nós precisamos ser diferente no meio da nossa geração. Deus ainda, Ele opera milagres, Deus ainda cura, Deus ainda salva, batiza com o Espírito Santo, Ele leva o homem para o céu, mas nós precisamos crer que Deus quer nos usar, que Deus quer trabalhar na nossa vida. Nós precisamos crer que nós devemos ser diferente, e o que nós temos que buscar de Deus não é algo para saciar os nossos prazeres, mas sim é buscar a vontade de Deus na nossa vida. Que nós venhamos mais buscar a vontade de Deus na nossa vida do que satisfazer o nosso próprio ego. Irmãos, assim que eu me converti, eu ouvi uma história que eu nunca mais esqueci. Um homem chegou para mim e conversando comigo, a gente conversando sobre as coisas de Deus, ele falou: olha, vou te contar algo que eu ouvi uma vez. Certa vez, estava um homem e seu filho em seu apartamento, e olhando pela janela, o menino avistou um avião bem longe. E ele falou: perdão, errei. O menino perguntou para o pai: pai, qual é o tamanho de Deus? E ele pegou, avistando o avião bem longe, ele falou: tá vendo aquele avião?
Aquele é o tamanho de Deus. Só que o menino questiona o pai, mas Deus é tão pequenininho. Ele falou, pera aí que eu vou te mostrar. Passando alguns dias, o pai teve condições e levou aquele menino até o aeroporto. Ele falou com ele, lembra do tamanho de Deus que eu te falei? Deus é desse tamanho. Mas meu pai, mas agora Deus está tão grande. Deus é do tamanho que você estiver diante dele. Se você está próximo de Deus, ele é grande na sua vida. Ele vai operar coisas grandes na sua vida. Mas se você está longe de Deus, é como um avião pequenininho, não vai acontecer nada. Então nós temos que estar cada vez mais próximo do Pai. Nós temos que estar cada vez buscando mais de Deus, para que ele possa se fazer grande em nossa vida, em nome do Senhor Jesus. E dando um último exemplo em questão de Deus e da glória dele na nossa vida, eu me lembro de Paulo. O irmão Paulo, em 2 Timóteo, 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9, Deus vai falar com ele o seguinte: a minha graça te basta. Irmãos, Paulo ali está falando com Deus para que Deus pudesse tirar algo dele a qual perturbava ele, algo a qual o incomodava, a qual ele cita como um espinho na carne. Não sabemos dizer, afirmar o que é esse espinho na carne, mas todos nós temos um espinho na carne, algo que diariamente nós pedimos para que Deus tire da nossa vida, algo que nos traz sofrimento, algo que muitas vezes nós achamos que não vamos conseguir, algo que muitas vezes nos faz desacreditar daquilo que Deus tem para nós. Mas é tremendo quando Deus vira para Paulo e fala, a minha graça te basta. E no mesmo momento Paulo reconhece a grandeza da graça de Deus na vida dele, e o quanto que ali ele começava a querer que Deus tirasse algo que estava atrapalhando, só que aquilo que estava atrapalhando era muito menor do que Deus fazia na vida dele. E o que Deus faz na nossa vida é muito maior do que tudo que nós podemos conseguir aqui dessa terra. Tudo aquilo que nós queremos e não conseguimos, o que Deus tem para nós é muito maior. A graça dele é muito maior do que qualquer coisa na nossa vida. A presença de Deus é muito maior do que qualquer coisa que eu possa buscar. A gente vai ver um jovem na Bíblia Sagrada pedir a Jesus para que ensine o caminho de chegar no reino do céu, e o Jesus vai mandar que ele pegue todos aqueles bens que ele tinha, vendesse e desse aos pobres. Só que como aquele jovem tinha muitos bens, possuía muitos bens, ele se negou a fazer aquilo. Ele entristeceu o seu coração. Por quê? Porque as coisas que ele tinha era prioridade dele, porque ele estava focado em toda a sua riqueza. Mas se ele estivesse focado no reino, ele faria aquilo na mesma hora e seguiria Jesus. Irmãos, a presença de Deus, a graça dele, a glória dele na nossa vida, não há nada que se compara. Muitas das vezes nós deixamos de buscar por isso, pelas coisas passageiras. Irmãos, vamos buscar a sabedoria de Deus. Vamos buscar que Deus nos dê discernimento, entendimento na nossa vida. Porque tem muitas coisas vãs desse mundo que tem feito a gente fraquejar. Tem muitas coisas vãs nesse mundo que tem feito o nosso foco não ser Deus. E a gente vai ver pela palavra de Deus, 1 João capítulo 2, versículo 15, dizer: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Irmão, eu não posso fazer nada nesse mundo? Pode, mas você não pode amar. Você não pode priorizar. Jesus diz que é impossível servir a dois senhores. Ou serve ele, ou serve a qualquer coisa desse mundo. Ou serve ele, ou serve ao trabalho. Ou serve ele, ou serve ao dinheiro. Ou serve ele, ou serve a qualquer coisa passageira. E nós temos que priorizar servir a Deus. Nós temos que priorizar dizer não para as coisas do mundo e dizer sim para Deus. E infelizmente, a desculpa de muitas pessoas nos dias de hoje é que é muito difícil nos concentrar apenas em Deus. Há muitas distrações, há muitas coisas que tiram o nosso foco. É a tecnologia que a cada dia tem entrado nas nossas casas e tem destruído família. Por que destrói família? Destrói relacionamento. Ela destrói a comunhão e a intimidade com Deus. Porque muitas das vezes nós não sabemos como usar as coisas. Nós não usamos as coisas, nós somos usados pelas coisas. Nós temos
temos que saber controlar o nosso tempo, nós temos que saber usar as coisas conforme nós dominamos. Não podemos ser dominados por nada, temos que ser dominados apenas pelo Espírito Santo de Deus. Só Ele pode e deve nos guiar. E muitas das vezes nós, priorizando algo desse mundo, nós deixamos nos distrair. E muitas das vezes as pessoas falam que é difícil viver conforme aquilo que Deus quer, por causa de tantas coisas que acontecem no mundo. É tanto sofrimento, é tanta morte, é tanto pecado, a prostituição, o homossexualismo, é tanta coisa que tenta ferir os conceitos cristãos na nossa vida, que muitas das vezes são feitos como desculpa. E eu olho para a palavra de Deus, ainda no capítulo 5 de Gênesis, versículo 24, um homem que andou 300 anos com Deus, um homem que não foi apenas um ano, como muitas pessoas falam que é possível servir a Deus com vigor apenas no primeiro amor. Não, ele andou com Deus foi 300 anos caminhando junto com Deus, a ponto de Deus olhar para ele e buscar e trazer ele para si. Esse homem chamado Enoque, um homem a qual no momento de perversidade, no momento em que o mundo estava em prostituição, em todos os tipos de pecado, a ponto de Deus enviar um dilúvio para que pudesse acabar com tudo aquilo que ele tinha criado, e achado graça apenas em Noé e na sua família. Então a gente vai ver que o mundo sempre teve em perversidade. A gente vai ver mais adiante o próprio Abraão, Deus tirar ele do meio daquele povo por causa da idolatria, por causa dos deuses pagãos. Então não é o motivo que nós... Não é o momento em que nós estamos que é o motivo da gente servir a Deus. É a nossa prioridade. As coisas, o momento nunca vai ser favorável para nós servir a Deus. A gente vai ver desde Gênesis a Apocalipse, momento desfavorável para estar firme na presença de Deus. Nós vamos ver uma igreja primitiva, a qual eu até mencionei aqui hoje cedo, ela num momento totalmente desfavorável, em perseguição, em que muitos estavam sendo mortos pela palavra do Senhor, em que muitos estavam ali perdendo familiares, mas elas continuavam focados em adorar a Deus. E a palavra de Deus vai dizer que eles estavam unânimes todos os dias no templo. Não era uma vez por semana, não era um dia sim, um dia não, uma vez no mês, era todos os dias buscando a Deus, todos os dias buscando aqueles que fortaleciam eles, porque eles tinham a consciência de que Deus supria tudo aquilo que eles estavam passando. Não importava a perseguição, não importava a luta, eles tinham a necessidade de buscar a Deus todos os dias, com amor, unânimes, com união. E nós, como igreja, como eu disse aqui nesta manhã, nós temos que buscar a Deus junto, em união, em unidade, com amor, um ajudando o outro. Paulo, ele vai nos falar no capítulo 6 de Gálatas, que quando um cair, o outro deve ir até ele. Quando um cair, o outro vai. Suportai as cargas um dos outros, levai as cargas um dos outros. Irmãos, nós somos falhos, nós somos pó, nós caímos, nós pecamos, nós erramos, mas nós temos que viver o amor de Deus na face dessa terra. Quando um cair, nós não devemos apontar o dedo, nós temos que ajudar a levantar. E Paulo ainda vai falar, vai com humildade, porque aquele que se julga está em pé, cuidado para que não caia, porque muitas das vezes nós achamos que nós estamos em pé, mas nós somos sujeitos a todas as coisas, nós somos homens falhos, pecador, mas o Espírito Santo de Deus, nós priorizando Ele na nossa vida, Ele vai nos encher de Deus. E aquilo que Jesus falou aqui, todas as moradas celestiais que estão preparadas para nós vamos receber, porque Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, e que nós possamos andar nele, que nós possamos seguir a verdade, que nós possamos viver a vida que Ele tem para nós, que a nossa vontade seja fazer a vontade do Pai, que a nossa vontade seja que Deus seja visto na nossa vida. Interessante que Jesus fala para Filipe, credes apenas pelas mesmas obras. Credes que o Pai está em mim apenas pelas mesmas obras. Se não credes por outros motivos, credes pelas obras que eu faço, pois as obras que eu faço são as obras do Pai. Se eu faço as obras do Pai, o Pai é manifesto na minha vida. Irmãos, será que Deus está sendo visto nas nossas vidas? Nós somos filhos de Deus. Sim, nós somos filhos de Deus. Nós temos esse direito através do sacrifício de Cristo de ser chamados filhos de Deus. Nós somos co-herdeiros da promessa, nós somos herdeiros de Cristo nessa terra. E será que assim como as pessoas viam Deus em Cristo, elas estão vendo Deus através da nossa vida? Para que isso possa acontecer, nós temos que priorizar a busca pela presença dEle. Como eu disse, assim como Moisés, aonde quer que a gente vá, que nós buscamos a primazia da presença do Senhor junto conosco. Quando nós levantarmos pela manhã para ir trabalhar, que a presença de Deus vá junto conosco, que Deus possa ser presente conosco no nosso trabalho, na nossa escola, onde quer que a gente vá, que haja mudança, que haja diferença, que nós possamos ser luz desse mundo, que nós possamos ser transbordante da presença
presença de Deus. Amém, Jesus. Pois Deus, igreja, Deus se importa tanto em relacionar conosco, que Ele deixou a sua palavra para que pudesse mostrar o quão Ele queria uma comunhão conosco. E o interessante, eu já estou terminando, que quando Jesus esteve aqui, assim como Ele disse, era o próprio Pai, que ele estava fazendo a vontade do próprio Pai. Em João, um pouquinho antes aqui, ele vai dizer que a vontade que ele faz é a vontade do Pai, que aquilo que ele faz não é dele mesmo, mas ele faz a vontade daquele que o enviou. Então nós vamos ver Jesus fazendo a vontade daquele que o enviou. E quando Jesus está para morrer, os discípulos se entristecem, e Jesus vê que eles estão ali entristecidos. Como a vontade de Deus em relacionar com nós é tão grande, ele fala: olha, eu vou para o Pai, mas não vos deixarei órfão, eu vou enviar um outro Consolador, o Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo da verdade. Ele estará convosco até a consumação dos séculos. Igreja, olha que tremendo. Deus cria o homem, coloca no jardim do Éden para que pudesse ter comunhão com ele. Só que o homem peca, o homem cai, e essa comunhão é perdida. Deus envia o filho anda com pessoas, o filho mostra o pai a pessoa, só que o filho tinha que morrer, o filho tinha que ser sacrificado na cruz do Calvário para que nós pudéssemos ser salvos. Mas como Deus queria continuar se fazendo em comunhão conosco, Ele envia o seu Espírito Santo para estar todos os dias conosco, até a consumação do século. E Jesus disse: se me amardes e guardardes os meus mandamentos, eu e o Pai viremos e faremos nele morada. Se amarmos a Ele, guardarmos o seu mandamento, Ele faz morada em nós. E assim Ele se revela diariamente na nossa vida. Assim Ele revela a sua vontade para nós. Assim Ele vai tirar de nós tudo aquilo que não agrada a Ele. A irmã postou uma mensagem muito interessante no grupo da igreja e me fez meditar acerca disso. Muitas das vezes nós nos chegamos buscando a Deus não para ganhar as coisas, mas sim para perder. Nós perdemos a nossa arrogância, não é assim? Nós perdemos a nossa ignorância, nós perdemos o nosso ego, nós perdemos aquele desejo ardente de cumprir a vontade da carne, e nós nos enchemos de Deus, nos enchemos de mansidão, de temperança, nós nos enchemos do teu amor, nós nos enchemos dos teus dons para que possamos ganhar almas na face dessa terra. Então que nós venhamos aproveitar essa dádiva que é ter o Espírito Santo de Deus na nossa vida, para nós buscar a cada dia conhecer o Pai. Vamos buscar a cada dia ter a face do Pai na nossa vida. Vamos buscar ver a tua glória, vamos buscar ter a sua presença ardente ao nosso peito, para que nós possamos não ser apenas mais um nesse mundo, mas para que nós possamos fazer a tua vontade conforme Ele quer, para que nós possamos fazer a diferença, e o mais importante, para que um dia nós tenhamos essa comunhão eterna com Ele. Quando eu falo que a Bíblia não é só um manual, que ela não é só um guia para a salvação, porque o que Deus mais quer é nós estar com Ele eternamente. Foi por isso que Ele levou Enoque para Ele. Enoque andava com Ele, Enoque fazia a vontade dEle, então Ele leva Enoque para si, para estar com Ele. E da mesma forma, em nome do Senhor Jesus Cristo, Ele levará cada um de nós. Amém, e nós estaremos Jesus. Eternamente com glória Ele no céu de glória, para a glória e honra do Teu santo nome. Eu convido a igreja a se colocar de pé. Eu gostaria de fazer uma oração. Aleluia. E que o Espírito Santo de Deus possa testificar a palavra de Deus no nosso coração cada dia. Que nós a cada dia possamos buscar que Deus venha tirar de nós todas as coisas que não agradam a Ele. Tudo aquilo que é prioridade na nossa vida, que nos afasta dEle, que tira Ele como prioridade, que Ele venha tirar do nosso coração. E que somente Ele seja primazia em nosso peito, em nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor Deus, Pai eterno, amado, todo-poderoso, louvado, glorificado seja o Teu santo nome, Senhor. Pai, desde já, Pai, te agradecemos pela Sua presença, Pai. Desde já, Pai, te agradecemos, meu Pai, não só pelo sacrifício de Cristo, meu Pai, na cruz do Calvário, Pai, mas pela comunhão que foi restaurada, meu Pai, pelo véu ter se rasgado, meu Pai, e por nós mais uma vez, Pai, poder ter acesso a Ti, Senhor. Pois se nós te buscamos, meu Pai, todas as coisas nós temos, meu Pai. Se nós te buscamos, nós temos amor, Pai. Se nós te buscamos, nós temos paz. Se nós te buscamos, meu Pai, todo o nosso vazio em nosso peito é preenchido, meu Pai. Pois o Senhor, meu Pai, é Deus, meu Pai. O Senhor é poderoso, o Senhor é grande, meu Pai, e cumpre toda a Tua palavra, meu Pai. E uma das Tuas
tuas promessas, meu Pai, é que o Senhor nos daria a tua paz e que ela seria diferente da do mundo, Senhor. E que a cada dia, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós possamos viver, meu Pai, viver com abundância, Pai, viver a tua paz ao nosso coração, meu Pai, que nós possamos sentir a tua presença, meu Pai, aonde quer que nós esteja, meu Pai, e que a nossa face, meu Pai, possa contemplar, meu Pai, a tua presença, meu Pai, na vida das pessoas, que aonde quer que nós estejamos, meu Pai, nós possamos ser fonte de água viva, meu Pai, que nós possamos refletir a sua luz, a tua glória, a sua face, que assim como Moisés, a tua presença seja real na nossa vida, para que nós venhamos contagiar, meu Pai, uns aos outros, meu Pai, que o teu Espírito Santo possa cada dia, meu Pai, incomodá-los, meu Pai, a nós buscarmos a mais ao Senhor, meu Pai, a nós estarmos, meu Pai, cada vez te priorizando, meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, que o teu Espírito Santo também possa nos fortalecer, pois nós somos fracos, nós somos falhos, nós dependemos de ti, da tua força, e o Senhor é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza, meu Pai, que o teu Espírito Santo, meu Pai, possa consolar, possa edificar, meu Pai, e que ele vai junto conosco, meu Pai, aonde quer que nós estejamos, que ele adentre, meu Pai, dentro das nossas casas, meu Pai, liberte aquele que não é libertado, que ele possa, meu Pai, estar levando cura, que ele possa estar levando milagres, meu Pai, que ele possa estar levando, meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai, a tua vontade às nossas vidas, que a tua vontade seja feita, que o seu nome seja glorificado em nome do Senhor Jesus. Amém.